Mais um bolsonarista se deu mal, foi condenado e tem tudo para perder o mandato. Na verdade, ele já foi condenado à perda do mandato. Trata-se do senador Rogério Marinho, que foi ministro do governo Bolsonaro e é líder da oposição no Senado. Você balança a árvore e cai bolsonarista perdendo o mandato. É impressionante. 10 bolsonaristas já perderam o mandato desde o início de 2023. É uma situação terrível para Bolsonaro, que está na iminência de ser julgado pelo TSE. Se esses bolsonaristas estão sendo caçados, você acha que Bolsonaro não vai ser caçado depois de tudo que ele fez, cometendo atos muito piores? É claro que ele vai. Você vai colocar aqui nos comentários quem você acha que vai ser o próximo bolsonarista a ser caçado, Bolsonaro ou Carla Zambelli. Você tem gostado de ver tanto bolsonarista se dando mal? Se sim, deixa o seu like se você quer que mais bolsonaristas se deem mal e se inscreva no canal. O Rogério Marinho, ele é senador, pessoal. Ele disputou no início do ano com o Rodrigo Pacheco para saber quem seria o presidente do Senado e também do Congresso. Mas o Marinho foi derrotado, mas conseguiu pelo menos a posição de líder da oposição no Senado. Ele é do PL, foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro e é visto como um dos bolsonaristas mais inteligentes. Só que na época que ele era vereador lá em Natal, entre 2000 e 2007, 2 mandatos, o que acabou acontecendo? Ele contratou funcionários fantasmas, no caso uma médica, uma prática muito comum para os bolsonaristas, né? Bolsonaro tinha funcionário fantasma, assim, parecia um cemitério de tanto fantasma que ele tinha. Tinha que chamar os Ghostbusters, né? Porque para pegar tanto funcionário fantasma assim no Bolsonaro, como Valdo Açaí, dentre muitos outros. Ele foi condenado por improbidade administrativa e a Justiça do Rio Grande do Norte falou que ele tem que perder todas as funções públicas que ele ocupa. Ele e todos os outros vereadores e ex-vereadores que foram condenados. Então, o Rogério Marinho tem que perder o mandato dele e ser cassado também politicamente. Vai ficar inelegível aí por alguns bons anos. Como essa é uma sentença um pouco diferente do TSE, ela não é imediata. O Rogério Marinho vai poder recorrer, mas o destino dele tende sim a ser a cassação. Nós estamos vendo desde 2023 uma situação assim: a cada 2 semanas cai um bolsonarista. Esse é um levantamento feito pelo site O Globo. O Globo trouxe a informação muito interessante, o levantamento, que 9, isso aqui são 8, 9 bolsonaristas já foram cassados até o momento, entre Marcelo Crivella e também o Deltan Dallagnol. Se o Rogério Marinho tiver, de fato, seu mandato cassado, ao que tudo indica, ele será o 10º bolsonarista. É simplesmente um recorde. Claro, eles cometeram várias irregularidades, das mais diversas, pessoal. É irregularidade na campanha, é irregularidade no passado, que assusta, por óbvio, todos os bolsonaristas, porque mostra uma disposição dos tribunais para condenar os bolsonaristas. Porque como nós estamos vendo, o Deltan Dallagnol, ele criou uma situação ilegal. Porque ele pediu exoneração antes, aí ele fica falando que não sei o que tem, não pedi, papapá, eu poderia. Balela toda, já fizemos um vídeo desmascarando o Deltan Dallagnol e os motivos que ele quer esconder, os pontos que ele gostaria de esconder dos seus aliados, dos seus apoiadores. Link aqui no card para você ver todos esses pontos do Deltan Dallagnol. Aí nós temos o Marcelo Crivella, foi cassado pela atuação dele na época que ele era prefeito do Rio de Janeiro, durante o ápice da pandemia, os anjos do Crivella. Agora o Rogério Marinho e vários outros bolsonaristas também lá do Ceará. Os tribunais estão mostrando que não vão ter nenhum tipo de clemência com os bolsonaristas. E isso, claro, reduz o espírito de corpo, a predisposição, a propensão para solidariedade vinda dos bolsonaristas. Porque eu vi um cair aqui, eu vi o outro cair. Pô, eu sou o próximo. Eu não quero arrumar indisposição contra os tribunais, porque eu também vou ser cassado, porque ao que tudo indica, tá muito pesado toda essa movimentação. E isso está acontecendo às vésperas, pessoal, às vésperas do julgamento do Bolsonaro. Como você bem sabe, nós já falamos sobre isso, tem um vídeo muito detalhado com todos os pormenores, todas as análises, link aqui no card. Mas Bolsonaro tende a ser julgado
muito em breve no TSE. E esse julgamento vai ser um julgamento bastante rápido, ao que tudo indica, 3 sessões também. É um julgamento que vai condenar o Bolsonaro e ele vai perder os direitos políticos. Ele vai ser cassado politicamente pela reunião que ele fez com os embaixadores, mas lá no vídeo tá explicando tudo. O caso do Rogério Marinho é muito menos grave do que o caso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele fez uma afronta ao poder público, fez uma afronta à República, aumentando a desconfiança internacional a respeito da gente, a respeito do Brasil, que ele deveria zelar. Tudo isso para tentar fugir da prisão, bem diferente do Rogério Marinho. Então o caso do Bolsonaro é muito mais grave do que o caso do Rogério Marinho, por isso que eu vejo que o Bolsonaro vai ser condenado e que tudo indica ele sim vai ser. O que nós estamos acompanhando, vendo todas essas cassações bolsonaristas, e a conclusão que nós podemos tirar é que o fim do governo Bolsonaro acabou retirando uma barreira de proteção que os bolsonaristas possuíam, porque Bolsonaro, enquanto presidente da República, ele conseguia mexer os pauzinhos dele para ter uma certa blindagem. Como nós descobrimos com várias mensagens obtidas no celular do Mauro Cid, o Bolsonaro realizava encontros secretos com ministros do TSE, link aqui no card, antes de decisões importantes que poderiam prejudicá-lo politicamente e também em termos de direitos políticos, em termos eleitorais, link aqui no card explico tudo esse encontro, e também com figuras importantes do judiciário, como Lindor Araújo. Bolsonaro se encontrava secretamente com a vice-PGR, a Lindor Araújo. Isso sempre antes de decisões importantes. Agora ele não pode mais fazer isso. E se ele não tem como articular mais nos bastidores, os seus aliados estão completamente desguarnecidos. O julgamento mais importante que nós vamos ter que acompanhar é do André Fernandes. O André Fernandes é um deputado federal que foi o relator do pedido de abertura da CPI dos atos antidemocráticos. O André Fernandes, a Polícia Federal apontou que ele incitou os atos antidemocráticos. Esse relatório foi feito pela Polícia Federal e encaminhado ao Alexandre de Moraes. Por que esse é o processo mais importante de todos? Mais do que do Deltan, mais do que do Marinho, mais do que do Trivela e mais do que qualquer outro. Porque se de fato o André Fernandes ele tiver o mandato cassado por ter incitado os atos antidemocráticos, e ele tem que ser cassado, porque ele não pode, se de fato for comprovado que ele incitou, se houver essa conclusão, ele precisa ser cassado, ele não pode manter o mandato sendo que ele afrontou, ele atacou os próprios poderes. Não cabe, não tem cabimento isso. Se ele for cassado, há um efeito direto para a família Bolsonaro. O Bolsonaro endossou os atos antidemocráticos. Dias depois houve uma publicação feita pelo Carlos na página do Bolsonaro que depois foi apagada. Mas se o André Fernandes for cassado por conta disso e punido, Bolsonaro também tende a ser punido. Fora que outros filhos do Bolsonaro, como o Flávio e também o Eduardo, estão sendo investigados pelo Alexandre de Moraes pela participação nos atos antidemocráticos. E nós temos que lembrar que um sócio do Eduardo Bolsonaro, link aqui no card, apoiou, endossou os atos antidemocráticos. Vai dar muito pano para manga e eu aposto com você que nas cassações não pararam por aí.